Para mim não existe o jeitinho, né? Eu sempre falo que jeitinho é um nome bonito para algo errado que alguém está fazendo. Para mim não existe isso. Então eu tenho que buscar que a minha equipe tenha esse mesmo pensamento. Porque não adianta eu tentar fazer o melhor, da melhor maneira possível, o mais correto e ético possível, se alguém da minha equipe de repente não está pensando assim. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar do seu bem-estar. Você, principalmente mulher, que anda meio insatisfeita com as suas curvas, tem algo que você queira mudar. O meu convidado especial de hoje é o Dr. Dalto Pastro. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom, Jéssica? Tudo ótimo. Ele é cirurgião plástico, então boa parte dos nossos problemas, querido, ele vai tratar. A gente tenta, né? se vai dar. O doutor, você faça a sua mágica aí hoje. Pode deixar. Mas eu quero começar com um tema, doutor, que muita gente tem dúvida. E procurando aqui, inclusive, estatísticas, a gente sabe que quando fala de cirurgia plástica, a gente tá falando de um procedimento cirúrgico. Com toda certeza. Um item, né, que deixa as pessoas com mais frio na barriga do que os demais. Tô falando da anestesia. É real que esse é o principal medo de cirurgia? E não é só da plástica, né? De todas as cirurgias, Jéssica. O paciente, por várias questões culturais, por medos, assim, existe muito mito, né? Existem muitos mitos sobre a anestesia. Então, o paciente pode fazer a cirurgia mais complicada do mundo. Se tu perguntar para ele qual que é o maior medo, é grande a chance que seja a anestesia. E a gente fica se perguntando, né? O que aconteceu na nossa cultura pra gente ter medo daquilo que é pra tirar a dor, pra ajudar no procedimento ser bem sucedido, né? Na verdade, eu acho que são questões assim. Claro que lá atrás, as tecnologias da anestesia, as medicações tinham mais efeitos colaterais, tinham mais complicações. E aí, se a gente vai ver na história, existe alguns filmes que falam, né, da anestesia, que o paciente não acorda, ou que o paciente fica consciente na anestesia, mas não pode se comunicar. Eu acho que tudo isso vai gerando aquele medo, vai criando aquele temor da anestesia, né? E quando a gente fala da palavra risco cirúrgico, então seria um dos friozinhos na barriga aí que eu citei, que seria 75% das pessoas que passam por cirurgia, segundo a Sociedade Americana de Anestesiologia, que relatam exatamente esse medo. Exatamente, né? Você conversar com todos os pacientes. O principal medo vai ser a anestesia. Eu quero que você coloque aqui nos nossos comentários. Esse é o seu medo se você fosse fazer uma cirurgia hoje. A anestesia é o que te dá arrepios? Será? Eu quero saber. Doutor, mas hoje a segurança tecnológica, a segurança técnica de como se faz a anestesia, queria que você até falasse como isso funciona nas suas cirurgias. É totalmente seguro, né? Exatamente, Jéssica. Como toda a medicina vem se modernizando, a anestesia também. Hoje existe muita tecnologia envolvida, muitos aparelhos que vão estar lá conferindo todo o processo anestésico, monitorizando esse paciente, as medicações são mais modernas. Então hoje realmente é um risco muito baixo. Como qualquer procedimento, e a anestesia é uma etapa do procedimento, existe risco. Mas são riscos muito baixos. Eu costumo comentar com o paciente que o risco da cirurgia em si é bem maior do que o risco da anestesia. Apesar da anestesia dar mais medo, né? E quando a gente fala do teu histórico profissional, hoje você tem muito mais experiência, né, doutor? Já são longos anos aí atuando como cirurgião. Você percebe que continua evoluindo para trazer mais segurança, e não só na anestesia, a cirurgia em geral, e aí já trazendo também para plástica. Com toda certeza, né? Hoje a cirurgia plástica, juntando tanto a parte de anestesia, a parte cirúrgica, é um procedimento muito seguro, né, Jéssica? Eu costumo falar para os pacientes assim, o risco não é zero, mas é um risco muito pequeno. Você tem uma ideia? Claro, são coisas individuais, mas eu estou no mercado há 13 anos, já se aproximando agora de 4.000 cirurgias. Eu nunca tive uma paciente com um problema na anestesia que teve algum risco. Eu nunca tive paciente com algum risco de vida. Eu nunca tive nenhum desses problemas. Mas o risco, eu sempre comento, ele não é zero. Mas
tanto eu quanto os outros profissionais que estão envolvidos, a gente faz de tudo para esse risco ficar bem baixo, né? E é muito raro ter algo, né? Isso se faz com todo o controle, né? Que é feito até antes da cirurgia, para conhecer bem esse paciente, para saber como tudo vai acontecer lá na frente. Com certeza. Então, assim, existem fatores que nós conseguimos controlar. E esses fatores a gente leva sempre muito certinho. Tem fatores, infelizmente, que não vai depender do anestesista ou do cirurgião. Mas esses riscos realmente eles são muito baixos, né? Pra você ter uma ideia, só em 2023 foram 2 milhões de cirurgias plásticas no Brasil. 2 milhões é um número muito alto. Quanta gente mais bonita por aí. E se você parar para pensar, não que não tenha riscos, não que não tenha problema, a gente sabe, tanto que de vez em quando a gente vê na mídia algum problema, mas se você pegar 2 milhões de procedimentos, as complicações que tem são realmente muito baixas, são procedimentos seguros. E quando a gente fala da tua escolha pela cirurgia plástica especificamente, o que te motivou quando você se tornou médico? Esse era o primeiro plano de todos? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era ser cirurgião, né? Eu queria fazer cirurgia. Realmente eu não conhecia as áreas cirúrgicas. Durante a formação, tem as ligas acadêmicas, eu participei. Liga de trauma, liga de ortopedia, liga de cirurgia geral, e uma das ligas foi a liga de cirurgia plástica. Foi onde eu comecei aquele gosto, eu comecei a ver a transformação que poderia acontecer na vida das pacientes, né? E eu me identifiquei com isso. É um procedimento que num primeiro momento a gente vai pensar na parte estética, mas o benefício que isso vai trazer na autoestima da paciente, na vida da paciente, isso realmente é algo incomparável. E não é só estética, né? A cirurgia plástica também tem a parte reconstrutora. Então eu brinco que foi uma paixão à primeira vista. E que essa paixão virou um grande amor, né? E hoje, realmente eu tenho certeza que eu escolhi o que eu sempre deveria ter escolhido, né? Eu nunca parei para pensar nesses vários anos que eu estou formado. Esse ano está fazendo 20 anos de formado em medicina. Eu nunca parei para pensar e falar assim, deveria ter ido por outro caminho, né? Cada vez mais eu tenho certeza da escolha que eu fiz. E nesse tempo todo, devem ter várias histórias marcantes, vários momentos marcantes. Você, como certeza, médico, destacaria o que foi, assim, muito especial para você ao longo dessa trajetória? Eu acho, assim, que algo que foi muito especial para mim, com toda certeza, foi a primeira cirurgia plástica que eu fiz depois que eu terminei a minha formação. Se lembra qual foi? Conta pra gente. Foi no dia 27 de abril de 2012. Tinha retornado a Cascavel. Foi uma paciente que é do sudoeste, ela não é aqui de Cascavel. E nós fizemos uma mastopexia com implantes, mais uma lipoaspiração. Então não foi uma cirurgia pequena, inclusive. E eu lembro porque foi uma cirurgia assim que teve várias emoções, no sentido assim, do preparo. A primeira paciente que eu estaria operando sem ter um chefe junto, né? Apesar de toda a formação. Mas aquela coisa, aquele frio na barriga, isso é algo que eu realmente não vou esquecer. E foi uma cirurgia que, graças a Deus, foi tudo muito certo. A recuperação da paciente foi tudo muito bem, né? Mas isso realmente eu lembro até hoje, né? Aquele frio, você entrar assim e você falar, agora eu tô sozinho. Agora sou eu e eu, né? Não tenho o professor do lado. O que eu faço? O que eu deixo de fazer? Tô soltinho no mundo agora. E com certeza essa sensação, todo cirurgião passa. Mas isso realmente me marcou muito. E ao longo do tempo, essa sensação muda ou toda vez tem uma emoção diferente? O que muda toda com vez, o tempo? Porque assim, Jéssica, você vai amadurecendo, né? Então hoje eu tenho muito mais cancha, tenho um histórico, né? Hoje eu tenho muito mais, vamos dizer, técnicas, táticas para me virar no centro cirúrgico. Mas cada cirurgia é uma cirurgia. Porque cada paciente, uma é diferente da outra. Eu posso fazer 1000 mamoplastias. Uma cirurgia vai ser diferente da outra, né? Então, assim, toda cirurgia tem essa questão do preparo, da concentração, da ansiedade, né? Então, claro, em proporções menores, né? Mas isso realmente não... Esse temor, assim, ele não acaba. Até porque é algo que, na minha opinião, é perigoso. A partir do momento que eu não senti mais nada e entrar naquele procedimento, tem que repensar, né? Porque, afinal de contas, eu estou com
uma paciente, uma vida, um sonho aí na minha frente. Isso eu não posso estar insensível a todos esses sentimentos, né? Então, a partir do momento que, de repente, eu não estou sentindo nada, para mim é só mais uma. Tá na hora de sentar e repensar, porque eu acho que é aí que começam os problemas. Você sabe que tem algo que me chama a atenção? Eu já tive a oportunidade de acompanhar o doutor aí no centro cirúrgico, nos bastidores, inclusive. Vão lá para a rede social do doutor que vocês vão ver muito, muito conteúdo legal lá, mostrando, né, em campo as coisas acontecendo. É quando a cirurgia acaba, que a gente vê aquele sentimento de satisfação, porque não é uma satisfação pessoal. Você percebe que é pelo paciente, né? É a satisfação de entregar o resultado que ela esperava. Com toda certeza, né? Porque assim, como eu falei, cada paciente uma é diferente da outra. A técnica pode ser a mesma, mas às vezes durante a cirurgia, por características individuais, alguma alteração, alguma coisa, vai mudar um pouquinho a maneira de fazer. E a gente sempre tenta buscar o melhor, né? Tanto que a gente fala, o melhor para aquela paciente, porque é o que o corpo dela permite. Mas é uma sensação muito boa quando você termina a cirurgia e fala assim, fiquei satisfeito. Porque o primeiro passo, quando eu fico muito satisfeito, eu falo assim, cara, ficou satisfeito. Eu tenho certeza que a paciente também vai ficar. Porque eu sou muito chato. Eu sou muito detalhista, muito crítico comigo mesmo. Então, quando eu falo assim, ficou do jeito que eu queria, ou até mais do que eu queria, é a melhor sensação. Você sabe que eu quero que você revele aqui os segredinhos dos bastidores, tá? Todo mundo tem curiosidade, né? Nem todo mundo passa ali pelo centro cirúrgico. E às vezes se vai passar como paciente e a experiência é diferente. Como é feito esse preparativo? Quando você entra na sala de cirurgia já tá tudo pronto. O que é a função do cirurgião? Lógico, além de operar ali, né? E dar o apoio para paciente. Como é que funciona esse bastidor do centro cirúrgico, doutor? Então assim, o cirurgião, ele é o responsável pelo procedimento. Ele é o chefe da equipe. Ele é o líder de todos que estão no centro cirúrgico. Cada um tem a sua função. Tem o anestesista, tem auxiliar da anestesista, tem circulante de sala, tem instrumentadora, tem médico auxiliar, né? E o cirurgião responsável por aquele procedimento é o líder. Então, na verdade, são várias coisas que eu tenho que estar antenado e que eu tenho que estar cobrando, né? Então, quando eu chego no centro cirúrgico, geralmente eu vou conferir marcação da paciente, ou às vezes vou fazer a marcação da paciente. Eu tenho uma rotina minha, eu gosto de orar com todas as minhas pacientes antes de começar o procedimento, eu tenho uma parte espiritual muito forte. Vou conferir, tá todo o material que eu vou precisar aqui, converso com a anestesista, dou uma passada, qual que é o programa, tempo que eu estou imaginando, sabe? E a gente fica a cirurgia inteira ligada em vários fatores. Por isso que o cirurgião, naturalmente, ele é um cara um pouquinho estressado na hora de cirurgia. Se acontece alguma coisinha, um material, uma coisa, nada demais, não tá na sala, tem que ir buscar, a gente já fica um pouquinho mais tenso, chama atenção, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente tá do começo ao final procurando o quê? O melhor resultado, com a melhor segurança. E com toda certeza, buscando melhor a recuperação dessa paciente. Então, às vezes, um pequeno detalhe, se a gente não levar em conta, pode realmente causar um problema grande lá na frente, né? Então, não só eu, acredito que todo cirurgião, a gente tem muito cuidado nesses passos e a gente fica muito atento na cirurgia, né? Se você fosse pontuar um grande desafio que você viveu na carreira, ou um desafio até do dia a dia, que tá sempre ali à espreita, o que você consideraria que é o maior desafio do cirurgião plástico pela tua experiência? O que eu vejo é o seguinte, é você conseguir que a tua equipe esteja trabalhando na mesma vibe que você, né? No mesmo pensamento que você. E claro que isso é muito individual, mas eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu sempre busco o melhor, da melhor maneira possível. Então, para mim não existe o mais ou menos. Para mim não existe o jeitinho, né? Eu sempre falo que jeitinho é um nome bonito para algo errado que alguém está fazendo. Para mim não existe isso. Então eu tenho que buscar que a minha equipe tenha esse mesmo pensamento. Porque não adianta eu tentar fazer o melhor, da melhor maneira possível, o mais correto e ético possível, se alguém da minha equipe de repente não está pensando assim. Então isso parece simples, mas não é. Por quê? Porque é uma equipe de várias pessoas, como eu falei,
né? Então tem o cirurgião, tem o médico auxiliar, tem a instrumentadora, tem uma segunda instrumentadora, tem a circulante, tem o anestesista. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, com formações diferentes. E você alinhar isso na mesma vibe, no mesmo propósito, não é algo fácil, mas é algo que a gente está sempre batalhando em cima e é algo totalmente possível. Mas não é fácil. Você desde criança, agora vamos lá pro menino Dalton, ó. Vamos lá. Você sempre foi exigente Faz tempo, assim? Você tem, inclusive, irmão gêmeo, né? Não é gêmeo, né? Mas tem aí quase um ano. Não dá bem um ano de diferença. São muito parecidos. Então, vocês dois têm esse mesmo perfil. Como é que você era na infância, na adolescência? Sempre foi exigente assim, doutor? Assim, eu e meu irmão, em termos de exigência, de ser crítico, a gente é muito parecido. Mas eu sempre fui um pouco mais fechado, né? O meu irmão já é um cara mais extrovertido, né? Eu sou mais quieto, ele já é mais, né? Então teve essa diferença. Mas eu sempre fui. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E nunca tive cobrança do meu pai, minha mãe. Você tem que estudar, você tem que fazer trabalho. Não. Mas eu sempre tentei fazer o melhor, tirar a melhor nota. Isso é algo que eu sempre carreguei, né? Então, isso hoje eu continuo com essa mesma, eu digo assim, a mesma maneira de trabalhar, de ver as coisas, né? Quando eu falo que eu sou chato, é porque realmente eu olho, é muito engraçado, às vezes a paciente retorna, e aí tá tudo bem, daí eu olho. Não, mas ó, tem uma orelhinha aqui na cicatriz, vamos ajustar isso aqui, porque o dia que você usar uma roupa assim, é mesmo, né? Eu acabo vendo coisa que a paciente nem vê. Mas é que eu sou muito chato, né? Eu sempre busco entregar realmente o melhor que eu puder. Em tudo que eu faço, na verdade, eu tento fazer o melhor. Então você foi um menino comportado, não tem uma história cabeluda, nadinha. Não, assim, vamos lá. Olha lá, corrigindo o pessoal. Ó, hoje, eu acho que porque como foi lá atrás, eu nunca tive uma avaliação dessa, eu nunca fiz nada, né? Mas eu acho que hoje, se fosse avaliar com os critérios que tem hoje, eu sempre tive um pouquinho aí de um TDAH, de fazer muita coisa, né? Hoje eu vejo que até a minha mãe puxou pouco a orelha, né? Porque... Ela foi boazinha. Quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente tinha um grupo, turma de rua, mas a gente brincava muito, a gente fazia muita coisa, né? E naquela época, 40 anos atrás, era diferente, né? As coisas eram mais... Você vivia na rua, eram as coisas mais soltas, você brincava, você saía correndo. Não existia celular, não tinha nada. Saía de casa, a mãe só falava assim, tal hora você tem que estar em casa. Mas não interessa, né? Às vezes nós estávamos do outro lado da cidade. A gente, hoje, se parar pra pensar, é algo absurdo, né? Você fala assim, como é que eu vou outra deixar? Realidade, né? Mas era diferente. Então, realmente, eu aproveitei muito, a gente brincava muito, a gente fazia... brincadeira, bagunça, aí sempre bastante, né? E hoje, como é que você faz pra equilibrar a vida pessoal e profissional, né? Que eis o que todos desejam, né? Chegar ao ponto de poder ter essa vida equilibrada. Como é que você se organiza? Não é fácil, né? Não é fácil. Porque hoje, principalmente por causa desse carinha aqui, se você não cuidar, você não desliga. Se você não cuidar, você começa o teu dia... e termina mexendo, falando, respondendo, trabalhando. E a família, você tem que ter um momento de qualidade com a família, né? Então, eu já tive problemas, hoje eu já penso diferente, hoje eu me dedico mais à minha família, tem momentos que eu falo, não, agora é o momento da minha família, né? Por quê? Se você não desligar, você vai ter problemas, né? É bom trabalhar, é bom ver você, né, o crescimento, é bom você estar sendo reconhecido, você tá recebendo o teu dinheiro, o teu salário, você tá comprando as coisas que você quer, isso é bom. Mas se eu pensar só nisso, né? E a minha filha hoje tá com 13 anos, né? Eu tenho que estar presente, eu tenho que estar orientando, eu tenho que estar mostrando as coisas. Porque isso vai fazer falta lá na frente se eu não estiver com ela. Então tem alguns momentos meus que são com a família. E eu não troco isso. E às vezes até brinco, porque eu chego em casa à noite, a Alicia, minha esposa, ela trabalha comigo lá na clínica. E às vezes eu tô à noite em casa, ela... o que tu acha? Olha, o caso tal, a paciente tal me perguntou isso. Eu falei assim, é urgente? Não, então amanhã a gente responde. Mas eu falei assim, não, agora é o meu momento, eu tô aqui, tô com a minha filha, tô vendo um filme,
Eu preciso disso, senão a gente não desliga. E a gente tem que ter essa sabedoria, esse cuidado. E isso vem com o tempo também, Com né? certeza. Isso faz toda a diferença. São fases, né? Eu tive fase quando eu comecei que a gente fazia muito plantão, não parava em casa, não. Só que coisas, não só boas, coisas ruins também vêm com isso. Você acaba distanciando aquele convívio, você acaba abrindo brechas, caminhos, para de repente, assim, brigas e outras coisas. Então não é bom. Né? Saúde mental não fica bem. Né? Hoje eu sou muito tranquilo, né? Hoje eu tento aproveitar o máximo que eu consigo, realmente, nos momentos que eu consigo com a minha família da melhor maneira, né? Eu não troco. Você sabe que tem algo que me chama a atenção, doutor, que é o que hoje a sociedade inteira quer, né? O tal do sucesso. Só que é um sucesso que tem que ser pessoal, né? O significado tem que ser pessoal. Do começo da carreira para agora, o sucesso para você mudou? E o que é sucesso para você? Mudou em vários aspectos. Vamos lá. Primeiro aspecto. Quando eu estava na formação, o que você pensa? Um médico de sucesso. É um médico que vai ser conhecido, famoso e que vou ganhar meu dinheiro, vou estar muito bem financeiramente. Hoje, o que eu vejo com sucesso? Eu chegar à noite, deitar na minha cama e dormir. Não acordar preocupado, não acordar estressado, não conseguir dormir porque está com alguma situação com alguma paciente. Para mim, sucesso é isso. Eu deito, cabeça no meu travesseiro, eu durmo. Já começa por aí. Segundo, no começo, sucesso para mim era, eu quero ficar conhecido, técnica. Hoje, na parte dos pacientes, das pacientes, sucesso é a paciente voltar com aquele sorriso e você falar assim, atingi o que ela esperava, ou fui além do que ela esperava. Isso para mim é sucesso, né? Sucesso é eu ver o olhar da minha filha me aprovando como pai, como homem da sociedade. Então isso mudou muito, né? Porque ainda assim eu conheço muitas pessoas que elas entendem sucesso como o quê? É a pessoa que tem uma conta bancária cheia, grande, esse é um cara de sucesso. Não. Às vezes ele não tem paz. Às vezes ele não tem uma família. Às vezes ele não tem alguém que realmente fale assim, olha, eu confio em você, eu acredito em você, eu honro você, independente do que você tem ou deixa de ter. Verdade. Então a gente muda isso, né? Hoje realmente o sucesso para mim é diferente um pouquinho do que quando eu comecei. E quando a gente fala dessa expectativa do paciente que o doutor trouxe em vários momentos, lidar com pessoas de forma geral não é fácil. E desculpa, mulheres, eu vou ter que ser sincera, lidar com as mulheres é ainda mais difícil, que é o teu principal foco de atendimento hoje, né? A maior parte é a mulher. O que a gente tem que ir? Na plástica tem uma coisa interessante, porque a plástica você trabalha várias outras áreas junto. A paciente quando chega, ou paciente, homem ou mulher, né? Claro que o maior público meu é feminino. Mas quando ele chega no consultório, a partir do momento que a pessoa tem alguma queixa, existe uma chance muito grande de ter uma carga emocional muito forte aí, tá? Tem queixas que são queixas, vamos considerar assim, tranquilas. A paciente tem pouco volume de seio, aí vai conversar, não, realmente é só o meu seio, tá tudo certo. Tem paciente que chega lá, que ela tem uma carga emocional, olha, eu fui mãe, eu sempre me cuidei, sempre usei a roupa que eu quis, agora depois dos filhos, sou super feliz com os meus filhos, mas olha o meu corpo, eu não tenho mais vontade de sair de casa, não tenho mais vontade de colocar uma roupa, meu marido não me olha mais, e aí muda esse nível aí da parte... De expectativa dela mesma. Exatamente, da parte emocional, né? Às vezes, e não é incomum, sabe? Tem pacientes que chegam no consultório, às vezes ela tem outros problemas. Ela tá com um problema financeiro, tá com um problema no trabalho, tá com um problema no relacionamento. Às vezes o marido, elas estão brigando, tem traição e tal. E às vezes ela coloca a expectativa na cirurgia. Então, quando a gente conversa com a paciente, de certa forma, a gente já vai identificando e mapeando algumas coisas. E a gente tem que trabalhar isso. Porque se de repente ela tiver com um problema, não é a cirurgia plástica que vai resolver. Você pode fazer a melhor cirurgia com o melhor resultado. Se aquele problema inicial não for sanado,
ela não vai estar contente, ela vai estar infeliz, ela vai estar reclamando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a consulta inicial, que às vezes a paciente não percebe tudo isso, mas aquela 1 hora, 1 hora e meia que o cirurgião conversa, depois ela volta, mostra o exame, tu conversa mais um pouco, a gente está mapeando tudo isso. E muitas vezes a gente identifica coisas que a gente conversa com a paciente. Olha, deixa eu explicar, mas isso aqui não vai resolver, né? Tanto eu quanto lá na clínica, quem faz a parte de orçamentos é a Aliciane. A Aliciane também conversa muito com as pacientes. E sabe que tem muitos pacientes que saem de lá e falam assim, olha, eu não sei nem por que eu vim aqui hoje, mas agora eu tô entendendo o que você me falou, o que você me explicou. Eu tô me sentindo curada dessa dor, desse problema. Então, na verdade, não é só... Mas é verdade, não é só a cirurgia em si. Eu trabalho com a cirurgia plástica. Mas eu tenho que entender que vai muito além de um bisturi, de um resultado. Com certeza. Então, e você trabalhar dessa forma, da mesma forma, né? Do mesmo jeito, que é algo bem especial, que é algo realmente que empolga, mas não é fácil. Não é fácil, né? A gente tem que estar com a cabeça centradinha, tem que... Porque... Senão absorve também, exatamente, né? Normal. E tem algo também que eu queria destacar, que é essa orientação que vocês dão sobre ser um trabalho multidisciplinar, né? Porque a cirurgia plástica, ela faz uma transformação, mas esse resultado vai precisar ser mantido e vocês têm esse comprometimento de deixar isso claro, né? Porque hoje a gente vende tanto milagre na internet, né? Doutor Milagre, olha, não tá fácil pra ninguém conseguir um milagre aí, tem que rezar bastante, não é simples assim. O que acontece é que assim, né? Eu sempre converso com o paciente. A cirurgia é só uma fatia desse bolo, é só um pedacinho, né? Então vai ter que ter o comprometimento dela, vai ter que a parte nutricional, atividade física, entendeu? Então são vários fatores. E cada vez mais eu tenho filtrado isso. Hoje, quando a paciente chega no meu consultório, dependendo do procedimento, eu já explico, olha, não tem como te operar se você não começar a atividade física, se você não emagrecer tanto... Ah, mas e se a paciente não fizer isso? Eu não opero. Ah, mas e se a paciente daí ficar braba? Prefiro ela braba comigo que eu não operei do que ela braba comigo depois que eu operei. Perfeito. E até porque hoje tá bem claro para mim. Se a pessoa ela não consegue fazer o que é somente da responsabilidade dela, ela vai transferir para mim. Então, por exemplo, chegou lá no meu consultório, eu falo assim, olha... Não tem como, se ter um resultado bom, você vai ter que fazer atividade física, vai ter que emagrecer. E a paciente não quer fazer isso, que só cabe a ela. Tu imagina a expectativa do resultado. Ela vai jogar tudo, ela vai transferir tudo para mim. Então, se esse resultado não ficar do jeito que ela imagina, e realmente se ela não faz a parte dela, não vai ficar do jeito que ela imagina, ela vai drenar tudo para mim isso. Então, e eu já filtro isso, e hoje a minha maneira de trabalhar é isso. Porque tem que ser algo... Como você falou, é multi, mas não é só eu e outros profissionais. É eu, outros profissionais e a paciente. A gente tem que estar no mesmo entrosamento, na mesma ideia, na mesma vibe. Se a gente não tiver, já é grande a chance de não dar certo. Em relação aos pacientes homens que o doutor atende, a expectativa é um pouco diferente das mulheres? Tem diferença mesmo? Ou eles também colocam toda essa expectativa de resultado? Tem diferenças, mas eu vou te falar uma coisa. O homem, quando ele busca uma cirurgia plástica, normalmente ele tem uma expectativa alta. Porque o homem, por natureza, ele não se cobra tanto quanto a mulher. A mulher já desde cedo é acostumada que ela tem que se arrumar, que ela tem que se vestir, que ela tem que estar magra, que ela tem que estar isso. O homem, só cada vez mais o homem está se cuidando. Então, quando o homem bate no consultório, geralmente a expectativa e o que ele quer é alto. Então, porque a maioria, o homem, por natureza, isso é a natureza do homem, né? O homem, claro, cada vez mais está se cuidando. Mas o homem, ele se cuida, mas ele né? Claro que existe perfis, não estou generalizando, mas vamos dizer que a maioria, né? E então, quando ele chega no consultório, realmente, a gente sabe porque é algo que está incomodando muito ele. Faz sentido. Entendeu? Eu não tinha pensado, eu achava que eles chegavam mais relaxados, mas faz sentido. E pode ver, né? Porque o homem é aquela coisa, ele até se incomoda com alguma coisa, mas tá tudo certo. Uma hora eu vou emagrecer, uma hora eu vou resolver. Não sei o quê e tal. Né? É verdade. A mulher já é mais ansiosa em relação a isso, né? Ela já quer mais imediata, né?
E quando a gente fala da inserção de tecnologias para que esses resultados, seja para homem, para mulher ou indiferente do procedimento, a gente percebe também essa tentativa, né, incessante de sempre estar atualizado, que é um desafio, porque tudo avança muito rápido. O que o doutor se propõe a fazer nessa parte tecnológica que tem funcionado para você? Na verdade, a gente hoje, né, existe vários grupos no Brasil de cirurgia plástica. Então, assim, já fiz alguns cursos, são criados grupos e nesses grupos tem discussões diárias, discussões de caso, tecnologia. Então, a gente vai acompanhando. Sem contar os congressos, workshops que a gente vai participando. Mas realmente é algo que é muito rápido, né? A tecnologia que está hoje, daqui 6 meses pode ser que já seja outra totalmente diferente. Então, nesses 13 anos que vai fazer, no ano que vem fazer 13 anos que eu terminei minha formação, que estou em Cascavel, muita coisa mudou. E impressionante que muita coisa mudou, mas principalmente nos últimos 3, 4 anos, foi muito rápido. Pós-pandemia aí então, mesmo. Então hoje existe várias técnicas cirúrgicas, várias tecnologias que a gente nem imaginava há 13, 14 anos quando eu terminei minha especialização. Então a gente tem que estar sempre atento, porque se você tiver um gap muito longo de atualização, às vezes depois você não vai conseguir acompanhar quem está na frente, né? Então a gente tem que estar sempre, só que realmente é difícil. Por que é difícil? Porque é muita coisa, e sem contar o custo. As tecnologias, os cursos hoje são cursos, realmente um investimento é muito alto, mas que vale cada centavo. Só que ao mesmo tempo que você está se investindo, você está comprando equipamentos, é claro que o teu ticket de cirurgia, o teu valor, o teu preço da cirurgia vai aumentando junto. Então a gente tem que ir dosando, porque eu também tenho que entender qual que é a situação econômica da onde eu estou me inserido. Perfeito. Né? Porque às vezes, na internet a gente vê muito isso. Às vezes a gente vê alguma coisa assim, existem alguns cirurgiões do país que estão em nichos onde tem realmente muito dinheiro circulando. Aí os caras eles conseguem usar o que tem de melhor e tal, só que o preço é astronômico das cirurgias. O valor agregado é muito alto, que às vezes eu não consigo colocar na realidade aqui. E eu tenho que fazer um meio termo, eu tenho que me equilibrar. Por quê? Porque a paciente daqui, o paciente daqui também vai querer aquele resultado. Mas às vezes eu tenho que explicar, tenho que falar, olha, a gente consegue até mais, mas eu preciso disso, disso e disso. Ah, mas então. E algo que realmente não é muito fácil. Você tem que estar equilibrando isso aí. E hoje você já tem muitas tecnologias aqui que são extremamente eficientes, né? Hoje, de maneira geral, as principais tecnologias que tem no país nós temos disponível. Qual seria o grande destaque, assim, que tem deixado todo mundo uau? Hoje, assim, realmente o que eu trabalho muito em cima, né, de tecnologia, a parte do argoplasma, né? O Body Tight também. Então são tecnologias de retração de pele que melhoram o resultado de lipoaspiração, de abdominoplastia. Só que o que acontece? São coisas que a gente teve que buscar, teve que investir, teve que fazer curso e de maneira geral a gente está inserindo, né? Por quê? Porque isso aumenta, né, o preço da cirurgia, mas não é só o preço, você aumenta o valor, porque você vai te dar um resultado muito melhor para a tua paciente, né? E outra coisa que eu gosto muito de falar, doutor, é que você é um dos poucos que faz também as técnicas minimamente invasivas dentro da plástica, né? Por que você foi procurar isso como diferencial? Assim, na verdade, Jéssica, eu sempre gostei muito de tecnologia, isso eu sempre gostei. Quando eu vou trabalhar com abdômen minimamente invasivo, mamila, por exemplo, que é aquela técnica que eu faço abdominoplastia sem corte, eu fecho a musculatura com videocirurgia. É totalmente tecnológica essa cirurgia. E é algo que eu me agrado em fazer. Aí se você perguntar, Dalton, mas dentro do que você opera, qual que é a porcentagem dessa cirurgia? Te confesso que não é tão alta, porque é um valor agregado maior, né? Então, às vezes, isso é uma barreira para a paciente. Mas é um procedimento que eu faço questão de fazer, de oferecer para a minha paciente, porque é algo que me satisfaz enquanto cirurgião. E o resultado também. Né? Então, mesmo que seja um valor agregado mais alto, que isso me limite o meu público, mas é algo que eu gosto muito.
Então... Até porque é também para uma paciente específica com Exato, não é para todo... várias vantagens. Tem muita paciente que chega e fala, olha, realmente pra ti não tem como, tem que ser, né? Vamos dar um exemplo, né? A Mila, que é a abdominoplastia minimamente invasiva. É uma paciente que ela, naturalmente, paciente que sempre se cuidou, paciente que gosta de atividade física, paciente que teve as gestações, mas não teve aquele exagero de ganho de peso. A paciente que ela chega, ela tem uma diástase muscular, ela tem uma flacidez, mas também não é aquela flacidez exagerada. Então são pacientes que eu consigo realmente dar um resultado excelente, cicatrizes bem pequenas, com recuperação muito mais rápida, mas não é para todo mundo que eu consigo encaixar, porque eu tenho que ter uma questão interessante da cirurgia, que é o seguinte, aonde que o cirurgião ele vai ter os melhores resultados? É quando ele realmente acerta a indicação. Quando eu faço uma indicação correta, pro teu caso é essa cirurgia, por causa disso, disso e disso, e essa indicação for correta, o teu resultado vai ser sensacional. Agora, quando eu indico algo e que de repente não era a melhor opção para aquele caso, com certeza a gente vai ter algum problema lá na frente. E essa indicação, isso a gente vai ganhando com o tempo, né? Então hoje, óbvio, que pelo tempo que eu tenho, pelo número de pacientes que já operei, hoje eu me sinto muito mais seguro nas minhas indicações. Perfeito. Você diria que tem uma marca registrada aí no seu trabalho? O que seria? Uma marca registrada, eu acho que é muito em relação ao cuidado com a paciente. Tá? Eu sempre tive muito cuidado com a paciente. Eu amo o que eu faço. E eu acho que o médico, independente se ele é um cirurgião, se ele é um médico clínico, o que ele for, a primeira coisa, ele tem que ter muito amor no que ele faz. E quando fala amor, nós temos que amar pessoas. Não adianta nada eu entrar na medicina se eu não amar pessoas. E eu sempre amei pessoas. Então, eu acho que isso, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz em atender a paciente, em conversar, em explicar, em examinar, sabe? E eu faço isso com amor, com carinho. Então, eu acho que isso é algo que nos feedbacks, que inclusive as pacientes falam, é sempre essa questão, nossa, eu me senti muito bem, eu me senti muito segura, o cuidado, o carinho que fui atendido aqui. E eu tento passar isso sempre para a minha equipe. Como eu falei, minha equipe tem que estar na mesma vibe. Não adianta nada eu ser assim e de repente a minha instrumentadora, a secretária lá da clínica, o anestesista, alguém de repente agir de maneira diferente com o paciente, com uma grosseria, com falta de amor. A gente não pode ter isso. E você sabe que a gente vê também que você tem esse brilho no olhar falando, né, da medicina, falando do seu trabalho. E teve, eu imagino, né, vários episódios em que isso fez toda a diferença. Não só na parte plástica, mas também nas cirurgias reparadoras que você comentou. Teve algum caso marcante assim que vem na tua mente que você fala, poxa, esse aqui realmente é algo que ficou no coração? Então, assim, eu tenho um caso... Fazia pouco tempo que eu estava em Cascavel. Primeiro, segundo ano. Na época eu fazia sobreaviso no Hospital Universitário aqui de Cascavel. Que no sobreaviso a gente só atendia, realmente era cirurgias reconstrutoras. Eram traumas, acidentes e tudo. E tinha uma menina que ela estava internada, uma mulher jovem, né? Seus 20 e poucos anos. Ela sofreu um acidente. E ela perdeu um pedaço da pele do pé e ela já estava um tempo internado, inclusive estava com uma indicação de amputação, porque não estava cicatrizando aquilo, o pé dela. E pediram uma avaliação e eu, como eu falei, eu amo o que eu faço. Eu fui, conversei com ela, falei, olha, vai demorar, mas vamos dar um jeito. E foram vários procedimentos, ela saiu de alta do hospital, não amputaram ela. E eu levei ela para dentro da minha clínica e eu continuei por vários meses atendendo ela, fazendo esse tratamento. E eu tirei ela do Hospital Universitário, foi dentro da minha clínica. É claro que eu abençoei ela, não cobrei um centavo, porque eu estava fazendo aquilo com amor. E a gente conseguiu recuperar aquele pé, ela voltou a ter as movimentações, claro que alguma dificuldade, mas assim, ela voltou à vida dela. E ela estava já programada a amputação dela. Nossa. Então, assim, isso mostra o quê? Que talvez aquele amor de você olhar e falar assim, cara, mas como é que eu vou deixar uma paciente jovem, né? Por mais que de repente todo mundo fala assim, mas vamos tentar. Vamos tentar. O não a gente já tem. Ou seja, o caso já tá grave.
ela já está estabelecida isso. Então, se é para amputar, a gente vai levar 4, 5 semanas a mais ou a menos, não vai fazer diferença. Não ia piorar o caso dela, né? Não, a saúde dela não ia entrar em risco. E a gente conseguiu, né? Então, realmente, é isso que dá a diferença, né? É você não olhar o teu paciente apenas como... Esse paciente não é uma mama, não é um abdômen, não é um pé. É um paciente que tem uma história, que tem uma família, que tem uma vida. E a gente tem que olhar por esse lado, por completo, né? Doutor, falando disso, ó lá, eu vou causar polêmica agora. Você sabe que ao longo dos anos, eu acho que a profissão do médico, ela foi perdendo um pouco desse brilho na visão das pessoas, né? Justamente pela a guerra ali entre essa missão que é abençoar a vida do outro levando a cura e essa questão dos jovens médicos que querem muito a parte financeira, né? Que entram para essa missão com esse objetivo. Como é que você vê? Porque pelo que você fala, né, a gente sente que é um chamado mesmo, é algo diferente das demais profissões. É o que a gente sente. O que você sente em relação a isso? Eu concordo contigo. Hoje que a gente vê, até porque abriu muitas faculdades, existe uma facilitação no acesso a essa formação. E aonde que isso pode ter um problema? Hoje existem muitas pessoas fazendo medicina, não porque elas amam a profissão, não porque elas amam pessoas, é porque elas querem um status, elas querem um título e elas pensam muito na parte financeira. Mas até isso mudou muito nos anos, né? Eu acho que lá atrás, quando eu era criança, médico era uma pessoa que tinha muita autoridade, que tinha muito dinheiro. Hoje a gente já vê que não é assim. Infelizmente estão dizendo que são os youtubers aí, doutor. Tá difícil. Acho que assim, realmente hoje o bom médico é quem mantém esse padrão, né, de amor, de cuidado, né? Até tem, né, uma dica aí pro pessoal que tá vindo e pros novos médicos, né? Você vai ter que equilibrar o teu conhecimento com o teu amor pelo paciente. E você vai ter que realmente entender que o teu paciente não é só aquela doença. O teu paciente não é só o dinheiro no bolso no final do mês. O teu paciente, como eu falei, ele é uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem sonhos, que tem frustrações. E você tem que entender isso. E você tem que amar esse paciente. Então, esse é o primeiro, né? Essa acho que é a primeira grande dica. E a segunda dica, a construção da tua profissão, do teu nome, da tua autoridade, não é da noite para o dia. Hoje, a rede social tem acelerado muito esse processo, mas ao mesmo tempo que tem alguns que sobem muito rápido, a quantidade de gente caindo é impressionante, porque a pessoa sobe pela rede social, mas infelizmente ela não consegue entregar o que ela está vendendo. Seja pela formação, seja pela humanidade, pelo coração, ela não consegue. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que juntar o teu conhecimento com a tua parte técnica, com o amor pelo paciente, com o respeito, com a ética. Tem que ser um equilíbrio. E hoje o mundo acelerado, as pessoas querem pular etapas. Não dá para pular etapa, sabe? Se você estiver fazendo o certo, fazendo o correto, em algum momento você vai ser honrado. E a gente tem que ter essa certeza. E dá pra ver que você acredita muito na profissão. Tanto que você foi pra sala de aula também, né? Sim. Como é que é essa história? Você também ensina novos profissionais. A sala de aula é algo assim que eu gosto desse contato, né? Hoje eu dou aula lá na faculdade, aqui na FAG, né? Que é a Faculdade de Cisgurgas, no curso de Medicina. Eu dou aula em técnica operatória, que é a minha área, né? E para mim é uma satisfação. Às vezes eu já tive pessoas, mas vale a pena? Para mim vale. Porque você poder ensinar o que você tem, né? Eu uma questão de formação minha, do que eu acredito e tudo, eu acho que tudo na vida a gente tem que compartilhar, e o conhecimento também, né? Se eu fui abençoado com esse conhecimento, se eu fui capaz de receber esse conhecimento, não tem valor nenhum se eu não conseguir passar para alguém, sabe? A gente não pode reter isso. Então, para mim, a sala de aula é uma satisfação.
Doutor, e ao longo dessa conversa, acho que todo mundo pôde perceber o seu comprometimento, a sua autorresponsabilidade em tudo que você faz. E ao longo desse tempo, você hoje associou dentro da sua marca pessoal, dentro da marca da clínica, né, a questão de ser um alto padrão. E isso é bastante amplo. Eu queria que você explicasse pra gente o que isso representa pra você, porque também é uma conquista, né? Essa identificação de alto padrão, para mim, é tudo, né? Desde que a paciente entra no meu consultório até a hora que eu dou alta dessa paciente após o procedimento. Então, eu atender essa paciente da melhor maneira possível, com o que eu posso oferecer de melhor, com segurança, com cuidado em todas as etapas, pré, transoperatório e pós-operatório. Isso é alto padrão. É aquela paciente entrar no meu consultório e ela saber que ela vai ser eticamente e carinhosamente atendida. Que eu vou dar a melhor opção e que ela vai sair de lá falando assim, me senti segura, gostei. E a gente vai fazer todo o procedimento e eu vou estar junto com ela em todas as etapas da recuperação. Até o momento que eu falo para ela, olha, hoje foi seu último retorno. O que você precisar, eu vou continuar à tua disposição. Então, acho que isso é algo assim que muda muito a maneira, inclusive da minha equipe, de toda a clínica, entender isso e ter essa visão. Então, para mim, isso é alto padrão. Não é só resultado. Resultado também, né? O resultado de alto padrão é o melhor que eu posso entregar. Mas quando eu falo em atendimento, em cirurgia plástica de alto padrão, são todas as etapas. E a gente tem essa visão de que fora da sua própria cidade vai ser muito melhor. E Cascavel tem se mostrado, para quem não sabe, né? A gente tá falando aí no online, mas a gente fala de Cascavel, que fica no oeste do estado do Paraná. A capital do oeste do Paraná é o único estado que tem duas capitais, a de Verdade e Cascavel. E a gente tem crescido muito como essa referência. E você percebe, doutor, que a gente tem tido também o respeito local, porque a gente recebe muita gente de fora hoje. Sim. Aqui, né? Tem aumentado esse entendimento, esse reconhecimento, né? Culturalmente, Jéssica, isso acontece em todas as cidades. Sempre a cidade maior vai ser a referência. Né? Então é uma questão cultural. A gente até pouco tempo, mas ainda isso realmente ainda existe. Às vezes as pessoas que estão numa condição social melhor, eu tenho condições, eu tenho facilidade, então eu vou para a capital, eu vou para São Paulo, eu vou para outros lugares buscar. Só que hoje a medicina de Cascavel, não só a plástica, mas também a plástica, a gente consegue oferecer aqui tudo que Curitiba, São Paulo, centros maiores oferece, com qualidade, tecnologia, segurança, nós temos tudo disponível aqui. Então, claro, essa questão cultural, ela está começando a mudar, porque a pessoa também, ela entende, por mais que eu tenha uma facilidade financeira para me deslocar de um lado para o outro, é muito mais fácil eu conseguir resolver aqui, com qualidade, sem precisar sair. E ter o médico mais perto, né? Exatamente, eu estou em casa, né? Então, isso a gente tem notado. Mas, realmente, Cascavel é uma referência para muitas cidades em volta. Né? Hoje, a maioria das minhas pacientes, os meus pacientes, não são de Cascavel. Por quê? Porque a nossa região é muito grande. Nós temos uma região aí de 2 milhões de habitantes que vêm para Cascavel como referência de saúde. Os hospitais de Cascavel são bons, a tecnologia de Cascavel é bom, os profissionais que estão aqui são bons, porque é a maior cidade da região. Então chama muito, né? Então a gente acaba ainda sendo, né, e é bom isso também, referência para toda uma região aí, né? Eu quero finalizar com uma pergunta assim, como é se sentir referência? Porque ao mesmo tempo que é ótimo, também tem uma grande responsabilidade nisso. Doutor, o que você gostaria de dizer em relação a isso, pra gente encerrar? Você se tornar uma referência, uma primeira questão para mim, é algo honroso. Ou seja, eu estou sendo reconhecido pelo meu esforço, pela minha dedicação, pelo meu conhecimento. Então, no primeiro momento, isso é algo muito bom, né? Isso realmente, ele te dá uma satisfação. Tu fala, tô no caminho certo, tô fazendo certo. Mas como você falou,
junto aumenta a tua responsabilidade e aumenta a expectativa das pacientes, né? Então hoje eu atendo muitos casos complexos, né? Paciente que às vezes já operou 2, 3 vezes tal cirurgia e por algum motivo não ficou exatamente do jeito que ela queria. Isso às vezes não tem nada a ver com questão de, né, não erro, não, realmente não ficou do jeito que ela queria, ela chega com a gente. Mas quando ela já vem com uma expectativa mais alta. Porque me indicaram, porque eu já fiz isso e realmente não ficou do jeito que eu queria. Então, ao mesmo tempo que é bom, porque você se sente reconhecido, a tua responsabilidade, né, a cobrança que vai ter em cima é bem maior. Doutor, eu tô aqui para te parabenizar por toda essa trajetória, né? A gente acompanha e tive a grata surpresa de te conhecer anos atrás, né? Foi bom. E percebo, assim, que a sua responsabilidade sempre foi de primeira e hoje a gente percebe que o olhar das pessoas sobre o seu trabalho é de reconhecimento. Isso é muito gratificante porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então a gente fez o bom plantio, como você disse. Com toda certeza, né? E realmente, assim, as sementinhas, elas precisam ser plantadas, né? Porque a gente vê, que você está até comentando hoje, acho que esse mundo acelerado, que as pessoas querem fazer a colheita antes mesmo de plantar. Verdade. Ou a pessoa planta X, quer colher o Y. Não, né? Tudo é um processo. E esse processo, às vezes, não é rápido, né? Mas que a gente vai dedicando, a gente vai se esforçando, né? E eu acho que isso, igual eu falei, um momento vai vir o reconhecimento. Isso é muito bom. Porque é bom você parar e pensar assim, tá valendo a pena, né? E isso é algo assim que realmente não tem preço. Muito bem. Muito obrigada, doutor. Vou te esperar aqui. Quero convidar você que está nos acompanhando aí a também ir lá na rede social do doutor. Pode convidar o pessoal também, né, para conhecer um pouco mais da clínica, do seu trabalho. Exatamente, né? Eu tô lá no Instagram, Dr. Dalto Pastro, né? Então, lá a gente sempre vai postando o dia a dia, a gente faz algumas postagens informativas. Agora, é permitido, a gente trabalha com alguns resultados também. E quem quiser saber um pouco mais, manda uma mensagem lá, a gente vai passando informações e realmente se quiser consultar eu também estou à disposição. Muito obrigada, doutor. E para você fica o recado, viu? Ele deixou bem claro que o sucesso vem de muito trabalho. Você faça a sua parte aí do outro lado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!